consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas eu não posso adorar. Sua alma também nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou então, escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não pode se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bom dia, Jaque Joy. Enquanto a música aqui tá tocando, eu vou... Bom dia, Jaque. Eu vou chamar aqui a minha audiência, meu pessoal. Eu também... consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Vai chamando aí no aviãozinho também, compartilha essa live com todo mundo aí. Clica no aviãozinho e clica também no coração para chamar gente aí. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. No mundo que quiser cair. Você é uma raridade. E Deus está vendo isso. Você é a imagem e criatura do Deus maravilhoso. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Gente, muito linda essa música, né? E eu vou começar, hoje é dia, vou abaixar aqui um pouquinho. Hoje é dia 24 de julho, é um sábado. Eu estou muito feliz por estar aqui mais um dia com o devocional. Vou até falar aqui desse livro aqui, né? Mulheres que Amaram a Deus, da Elizabeth George, tá? É esse livro aqui. 365 dias com as mulheres da Bíblia.
E eu só tô aqui porque Deus me mostrou um caminho, como levar, né? Como ser um instrumento dele, né? Para levar a palavra dele através dos devocionais diários. Então, eu estou muito feliz. Foi um projeto que Deus colocou no meu coração, né? Inspirou, e cada dia ele inspira de uma forma maravilhosa, né? Diferente. E eu sei que cada dia, né, também tá assim no meu coração de colocar uma música diferente, né, um louvor. Nós estamos assim, nós temos louvores muito lindos, né? Então, eu peço assim para Deus, conforme o título, né, que é do devocional, o que o Senhor quer que fala, qual o louvor que o Senhor quer que seja ministrado, né? E hoje, dia 24 de julho, nós estamos falando da rainha Esther, né? Esther era uma judia e ela, quando o rei Assuero, tinha uma outra rainha, Vasti, e essa outra rainha não quis comparecer num banquete, né, que tinha lá, de uma festa que teve, e ela não quis porque o rei Assuero, ele estava assim, né, com outras pessoas, com outros líderes, e estava assim bêbado, né, então ela não quis, ela se recusou, e aí a Esther, ela veio para entrar no lugar. Então foram assim trazidas até a força, ela foi trazida à força, né, as donzelas, para passarem por um tratamento de beleza, durante alguns meses, né, para que depois elas fossem apresentadas ao rei Assuero e ele ia escolher. E a escolhida foi a Esther. E a Esther era uma judia, né, mas ela era muito bonita, né, já tinha a beleza de Deus, a beleza natural, né, e ela foi escolhida. E o tema de hoje, ele tá falando assim, sobre a beleza que vem do Senhor. A beleza que vem... Opa, virou aqui um pouquinho. Deixa eu acertar aqui. A beleza que vem do Senhor. Então, tá ali no livro de Esther, tá? Então, a rainha Esther e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade. Esse daqui tá em Esther 9:29. Então, não foi encantadora a história da rainha Esther? A Bíblia nos fala de sua dedicada beleza física, que ela era jovem bela, de boa aparência e formosura. Uma das moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, né? Então, isso aqui tá lá em Esther 2:7 e 2:3. Então, Esther era muito bonita, mas ela tinha, além de uma beleza natural, uma formosura, né, tinha a beleza de Deus. Porém, o principal fato da narrativa bíblica sobre a fama adquirida por Esther e sobre a maneira como Deus a usou para salvar o seu povo é que o Senhor pode criar a verdadeira beleza que procede do coração de mulheres como Esther. E é essa lição extraída de sua vida que nós, mulheres que amamos a Deus, queremos pôr em prática. Antes de terminarmos de analisar a história de Esther, vamos refletir mais uma vez sobre sua beleza infinita, a beleza da aceitação. Embora Esther fosse órfã de pai e mãe, não vemos nela nenhum traço de amargura ou ressentimento que prejudicasse sua beleza. Ela aceita a sua situação graciosamente, né? Porque ela perdeu seus pais, né? Ela era órfã e quem cuidava era o seu tio, Mordecai ou Mardoqueu, deixa eu ver aqui, tá? Então, ela tinha uma beleza de aceitação, né? Então, embora ela fosse órfã de pai e mãe, não vemos nela nenhum traço de amargura ou ressentimento que prejudicasse sua beleza. Ela aceita sua situação graciosamente. A beleza do caráter. Os estudiosos escrevem Esther com palavras como fiel, corajosa, piedosa, sábia e resoluta. Todas se referem ao caráter, tá? A beleza do espírito.
A Bíblia deixa claro que Esther possuía uma beleza de espírito manso e tranquilo, que, conforme sabemos, é muito precioso aos olhos do Senhor, tá? Isso daqui, essa passagem está ali em 1 Pedro 3:4. Esther demonstrou ter um espírito gracioso, precavido, paciente e discreto. Mas de onde vem essa beleza toda, né? Vem de um coração que enfeita com profunda confiança em Deus, né? Então, vem de um coração que se enfeita com uma profunda confiança em Deus. Então, tá em 1 Pedro 3:5. E do temor do Senhor, né? Que tá em Provérbios 31:30. Vem de confiar em Deus em busca de sustento em tempos difíceis, que está lá em Salmos 55:22. Vem de crer que Deus a fortalecerá quando sua fé for desafiada, né? A morte for iminente e os relacionamentos forem intensos, né? E como está ali em Filipenses 4:13. Vem de saber que a graça de Deus é suficiente para nós, em quaisquer circunstâncias da vida. E está lá em 2 Coríntios 12:9-10. Então, você, mulher, né, assim como Esther, procure encontrar essa beleza interna e externa, beleza que vem do Senhor e está ao alcance de todas as mulheres que amam a Deus. Todas as mulheres que amam a Deus, procure encontrá-la ao estudar as palavras inspiradas da Bíblia. Procure encontrá-la enquanto ora. Procure buscar ao Senhor, porque a beleza de sua força, fé e coragem e sabedoria preencham seu coração. Então, vamos buscar, né, a beleza, se aprofundando na Bíblia, né, se aprofundando na palavra, né, e essa beleza também que vem de saber que você é uma raridade do Senhor, você é uma pessoa preciosa, você é uma pessoa que Deus ama, e por mais difícil que esteja a sua situação, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, tudo que pensamos, tudo que pedimos, pensamos, sonhamos, esperamos, né? Então tem também essa passagem ali em Efésios 3:20. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é conosco. E por mais que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, assim como eu passei esse ano ainda, né? Esse ano é assim, a gente muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem com a gente, né? Mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus quer o nosso crescimento, quer o nosso entendimento, quer aumentar a nossa intimidade com Ele, né? E às vezes Ele usa, né, de caminhos assim, né, diferentes do que a gente estava imaginando, né? E a gente passa por situações assim complicadas. Eu só tô fazendo esse devocional aqui porque Deus me despertou para alguma coisa que eu precisava falar. Eu precisava falar para as pessoas, né? Nesse negócio de isolamento, a gente fica muito preso dentro de casa, né? E a gente muitas vezes não tem com quem compartilhar aquilo que nós estamos passando, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que nessa época aqui, na verdade, eu já vinha com um processo, né, de pensamentos que me tiravam da identidade, né, pensamentos que eu não posso, eu não consigo, né, pensamentos de não merecimento, que até são algumas coisas assim que a gente lê aqui nesse livro aqui, O Poder da Ação, tá? E foi através de uma palestra que chamou O Poder da Ação que eu tive assim, que eu fui levada, né, a fazer um treinamento, e esse treinamento realmente virou a minha chave, né? Porque eu estava numa depressão profunda e ele virou a minha chave. Só que atrás disso, dessa virada de chave, quando eu me permiti, né, entender, né, participar de um treinamento de inteligência emocional,
que eu me permiti entender, né, o que estava acontecendo comigo quando eu tomei a consciência do que estava acontecendo, né? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Os nossos pensamentos que geram sentimentos, né? E o que aconteceu? Eu tive assim muitos aprendizados, muitos insights, e dentro desse treinamento é falado muito que a gente só pode ter plenitude quando nós compartilhamos o conhecimento, quando nós compartilhamos aquilo que nós aprendemos, né? E segundo a pirâmide do conhecimento, quando você lê, você aprende. Ô, Davi, bom dia, Davi, tudo bem? E nessa matriz da plenitude, ele nos diz, né, que nós só aprendemos, retemos a informação quando nós compartilhamos o nosso conhecimento. E uma das coisas que me marcou muito, que hoje eu vou falar, é sobre a gratidão, né? Então, através desse treinamento que eu fiz, foi muito, muito importante para mim. Várias outras oportunidades foram surgindo, coisas inesperadas. Então, por exemplo, eu tinha um sonho, né? Desde que eu fui desligada, né, do mundo corporativo, que eu trabalhei mais de 33 anos no mundo corporativo, eu sonhava assim em ir para o empreendedorismo digital, né? E dentro do empreendedorismo digital, eu comecei a fazer alguns cursos tal, mas sabe quando você faz um curso aqui, um curso ali, um curso lá, e você vai montando até alguma coisa? Eu tinha um site, tinha um e-mail marketing, tinha várias coisas, mas as coisas não se ligavam. Sabe quando você tem um Frankenstein com várias coisas, né? E aí, nesse treinamento, foi oferecida uma oportunidade de virar empreendedor digital, e é um sonho que eu queria, né? Mas eu não sabia como fazer. E se você assim tem uma empresa, você tem que ter equipes, né? Equipes para fazer isso. E essa oportunidade que surgiu era que a equipe já estava formada e eu seria mais uma pessoa para poder se encaixar nessa equipe, né? E eu fui muito bem recebida nessa equipe dos empreendedores digitais. E depois também surgiu uma palestra não, um treinamento, uma imersão de 2 dias, para ser ministrante, né? Em breve eu vou estar com o material, ministrante desse curso aqui, educar, amar e dar limites dar limites, né, os princípios para criar filhos vitoriosos, né? Então nós estamos numa época tão complicada, né? E disso foi surgindo outras oportunidades, né? Como que nem eu vou começar uma mentoria também gratuita. Claro, eu estou investindo em alguns outros treinamentos, né? Mas tá vindo assim uma abundância, a coisa está transbordando, né? Então, hoje eu queria dedicar assim uma gratidão assim a Deus por ter permitido que eu passasse por uma situação, passasse pelo vale da sombra da morte, né? Para que eu pudesse crescer, né? Crescer em conhecimento, para que eu pudesse a gente sabe que é um processo, né? Que eu pudesse me libertar das minhas amarras emocionais, né? De todas as coisas que vieram lá desde a infância, né? E até eu estava vendo aqui um programa, né, das mulheres da igreja, que elas falavam assim: nós nascemos no lar cristão e seguimos tudo direitinho, mas eu não nasci num lar cristão, né? Então, nós tivemos, assim, várias dificuldades, tiveram várias coisas, e como que a gente corrige quem não nasceu num lar cristão, né? Então, é um processo doloroso, é um processo muito doloroso, né? Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. O pastor Tiago Brunet fala muito assim, né? Que às vezes a gente tem comportamentos, né, inconscientes e a gente acaba descontando em outras pessoas, né? Então, mas por quê? Porque a gente, quem fere,
é porque foi ferido um dia, né? Quem machuca é porque foi machucado um dia. E às vezes a gente não entende isso, né? Não é tão claro, né? Isso. Mas quando você começa a entender e trazer a memória, né, através de ferramentas emocionais, toda essa parte, né? O que que aconteceu com você, ou por que é você, como, né, a sua situação, quem você é. Então aí fica assim mais claro, você traz a consciência e você vai entendendo quais são os gatilhos, né, que provocam certas situações, ou por que você fica irritado, ou por que você desenvolve o ódio, a ingratidão, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho hoje sobre gratidão, né? Bom, primeiro, gratidão a Deus, né, por ter permitido e inspirado que eu estivesse compartilhando aqui esse devocional, né, das Mulheres que Amaram a Deus, né? Então ele vai ficar no meu canal do IGTV, vai ficar no YouTube, né, vai pro Facebook também. Então, por ele ter inspirado que eu falasse, né, que eu levasse a palavra dele também. Mas que eu também tivesse a oportunidade de estar compartilhando, né, sobre temas que eu aprendi nesse treinamento de inteligência emocional que chama Método CIS, tá? Então, foram feitos porque o Método CIS, ele trabalha todos os pilares da vida. Então, nisso que ele trabalha com os pilares da vida, ele está trabalhando com o teu pilar espiritual, mas também está trabalhando com o seu pilar de parentes, do conjugal, de filhos, do social, do servir, da sua saúde, do intelectual, do financeiro, do profissional e do emocional. Então, ele está tratando todos esses assuntos, né? Todos esses pilares. E nesse treinamento ele trata disso. E ele fala que ele fala também sobre gratidão, né? Que gratidão é um estilo linguístico poderoso e transformador que vem sendo cada dia mais estudado pela psicologia social e pela psicologia positiva. No coaching integral sistêmico, na verdade, o método CIS, o CIS é coaching integral sistema. Não só pesquisamos, como também aprofundamos o uso de benefícios da manifestação da gratidão de todas as formas. Então, ele falou muito da gratidão, né? Que gratidão é um estilo de vida. Em vez de estar reclamando, né? Porque o reclamar é o reclamar, clamar, né? Duas vezes por alguma coisa, né? Ele fala que a gente tem que agradecer. Então, no coaching integral e sistêmico, não só pesquisamos, como também aprofundamos o uso dos benefícios da manifestação da gratidão em todas as suas formas. Robert A. Emmons, psicólogo social e pesquisador da Universidade de Califórnia, Davis, vem há anos estudando os efeitos práticos nas pessoas que comunicam gratidão, né? Segundo sua pesquisa, pessoas que comunicam a gratidão possuem emoções mais positivas, como alegria, entusiasmo, amor, felicidade, otimismo, e que essa prática protege essas pessoas de sentimentos negativos, como inveja, ressentimento, ganância e depressão. Né? Então, eu sabia também, né? Faz o seu caderninho da gratidão, faz o pote da gratidão, né? Mas era assim, gente, eu sempre começava e parava, e na verdade eu mais reclamava do que eu era grata, né? Até que um ponto e eu também ia falando, nada funciona pra mim, né? Nada ocorre pra mim, que na verdade isso é uma reclamação, né? A vida não é boa pra mim, né? Na verdade você tá reclamando, né? E ele continua com a afirmação mostrando que o indivíduo grato é capaz de lidar com mais eficácia com o estresse diário, sendo mais resiliente aos traumas e se recuperando mais depressa das doenças físicas. Então, muitas das doenças físicas são por causa de falta de gratidão ou ingratidão. Sabe quando às vezes você está com os pensamentos horríveis, então dá dor no estômago, ou dá dor no intestino, ou acontece alguma outra coisa? Muitos desses problemas são causados
pela falta de gratidão, né? E então o pesquisador mostra que o padrão linguístico da gratidão é um verdadeiro antídoto emocional capaz de mudar a vida das pessoas, né? Então, ensina também que nós precisamos, né, que devemos comunicar gratidão através de atos, palavras e ações. Porque não adianta nada você só escrever no seu caderninho, eu sou grato por isso, mas do fundo do coração você não ser grato. E como que a gente expressa uma gratidão? Né? Através dos nossos atos, através das nossas palavras e principalmente através das nossas ações. Acho que é por isso também tem esse daqui, o livro, né? O Poder da Ação, né? Gente, eu tava muito travada. E eu não conseguia entrar numa live, não conseguia fazer nada, porque eu estava falando para mim mesmo, né, que eu não era capaz, que eu não podia, que eu não conseguia. E isso tudo eu estava falando primeiro para mim. Eu sou a pessoa que estou mais próxima aqui, né? E isso não é só em palavras, em pensamentos também. E esses pensamentos foram me consumindo até o ponto que eu não soube controlar, né? Então é isso. Olá, Natan, bom dia. Então, esses pensamentos estavam me consumindo, não conseguia controlar, né? E então, como dizem os pesquisadores, né, o Emmons e o Michael Collington, os autores do livro da Psicologia da Gratidão, a gratidão tem papel fundamental na ativação potencial da performance humana. Tá? Então, ele é um fator, né? Bom dia, Natan, bom dia. Então, a gratidão tem papel fundamental na ativação do potencial da performance humana. Como também é impossível atingir um alto nível de felicidade sem tê-la como estilo de vida. Então, nesse treinamento, nós falamos que gratidão precisa ser um estilo de vida. Então, no livro Agradeça e Seja Feliz, do Robert Ellman, narra uma experiência feita com outro colega dele, no qual examinaram o impacto da prática da gratidão no bem-estar psicológico e físico das pessoas. Eles destinaram 3 tarefas aos participantes da pesquisa, que foram divididos em 3 grupos. As pessoas de um grupo foram incentivadas a sentir gratidão e as de outro a serem negativas e se queixarem. Então, um grupo só gratidão, né? Declarando, sentindo gratidão. E o outro negativas. Já o terceiro grupo foi mantido neutro, ou seja, nem reclama e nem a gratidão. Então, durante 10 semanas, essas pessoas participaram desse... Eles escreveram um curto diário onde eles descreviam uma única frase, em uma única frase, 5 acontecimentos da semana anterior. O primeiro grupo deveria registrar fatos com os quais eram gratos, né? Então, quais são os fatos que você é grato? Então, a gente tem tanta coisa, né, para nós sermos gratos, né? Primeiro, pela nossa saúde. Se você está me escutando, é porque você tem bons ouvidos. Se você está me vendo, é porque você tem olhos, né? Se você pode falar, se você tem uma saúde boa. Então, seja grato pelas pequenas coisas que, às vezes, a gente nem percebe, né? Nós temos o ar que respiramos, nós temos o sol para nos aquecer, mesmo que esteja passando no inverno, tá frio, né? Mas tem o sol para nos aquecer. Para nos aquecer também nós temos uma água quentinha, nós temos um banho, né? Uma água em casa, um banho quentinho, temos uma cama, temos roupas, né? E muitas vezes passa desapercebido, temos alguma comida para comer, quantos estão aí, né, nas ruas, enfim. Então, o primeiro grupo deveria registrar fatos pelos quais eles eram gratos, enquanto que o segundo grupo deveria descrever 5 aborrecimentos. Já o terceiro grupo deveria apenas relatar 5 eventos ou circunstâncias que o haviam afetado. A esse grupo não foi dito para acentuar aspectos positivos ou negativos das circunstâncias. No final do experimento, foram examinadas diferenças entre os 3 grupos, em todos os resultados de bem-estar avaliados no início do estudo. Segundo a escala usada pelos pesquisadores, os participantes na condição de gratidão eram 25 mais felizes do que os outros. Além de serem mais felizes,
As pessoas gratas apresentavam menos sintomas de doenças físicas, olha só como afeta. Muitas vezes a falta de gratidão acaba, que é uma doença emocional, acaba trazendo uma doença física, um câncer, né, ou alguma outra debilidade na pessoa, né? Então, além de serem felizes, as pessoas gratas apresentavam menos sintomas de doenças físicas e mais disposição para a prática de exercícios físicos. Diante desse resultado, Emmons propõe que todos mantenham um diário da gratidão, no qual são catalogados acontecimentos que inspiram esse sentimento. Então, o ideal é você ter um caderninho da gratidão, um diário que você vai falando assim, eu sou grato por tal coisa, eu sou grato, né? Desde as coisas mais simples, né? Eu sou grato porque eu posso enxergar, eu consigo ver, eu sou grato porque eu escuto, eu sou grato porque eu tenho um corpo saudável, eu sou grato porque a minha mente está saudável, eu sou grato, né, pelas coisas que eu tenho, ou pelas coisas que eu sou, ou pelas coisas que Deus permite que eu faça, né? Então, escrever todos esses motivos de gratidão, né? Então, ter um diário de gratidão, no qual são catalogados acontecimentos que inspiram esse sentimento. O objetivo dessa atividade é que as pessoas adquiram o hábito de ficar atentas às coisas boas do cotidiano. Normalmente, as coisas que são ruins, a gente dá mais atenção, dá mais valor, né? E aconteceu um negócio, a pessoa morreu, a pessoa não sei o que lá, e a gente fica ali com aquele pensamento negativo. E aí a gente não sabe apreciar as coisas também que Deus está fazendo pela gente. Né? Então, nessa época de pandemia, inclusive, muitas pessoas queridas sendo ceifadas, então fica muito naquela tristeza, né? Naquela coisa, e às vezes até reclamando, né? Por que que Deus fez isso com fulano? Por que que aconteceu isso, né? Que isso daí é uma forma de reclamar, mas não, deveríamos agradecer, né? A Deus, né? Então, sempre pensar no positivo. Inclusive, eu tenho aqui no meu feed um videozinho que fala assim, gratidão versus ingratidão. Então, foi assim, uma pessoa escreveu os acontecimentos, ele tinha feito uma cirurgia de emergência, passaram várias etapas, e ele escreveu de uma forma muito negativa, né? E cada coisa que ele escrevia, ele ficava lendo, e ele ficava mais triste, né? Ficava assim com a fisionomia triste e tal. E aí a esposa dele entrou, leu aquele papel, né, aquele relato que ele tinha feito e reescreveu aquilo de outra maneira, colocando tudo na forma positiva. Então, falando assim, por exemplo, se ele teve a cirurgia para fazer, olha, eu tive um livramento, eu fiz uma cirurgia que eu tive um livramento, né? E eu agradeço, porque agora aquele problema que eu tinha eu não tenho mais, né? Então, ela transformou tudo pelo lado grato, né? Então, se aconteceu alguma coisa, alguma lição tinha que ser aprendida, né? Às vezes a gente não entende muito bem. No meu caso, eu fiquei assim numa depressão profunda, e depois que eu fiz esse treinamento, né, que eu me permiti fazer um treinamento de inteligência emocional, porque eu tinha uma mentalidade muito de escassez, eu falei, eu não vou fazer, e eu falei, até quando? Quanto tempo mais você precisa ficar nessa situação, né, para tomar uma atitude, tomar uma decisão de fazer alguma coisa por você mesmo, né? Isso que aconteceu comigo. Então, eu decidi fazer, e foi o melhor investimento que eu fiz, o melhor investimento, né? Porque eu tomei consciência de que os meus pensamentos estavam me consumindo, eles estavam criando situações que não eram verdadeiras, então era o meu lado sombra, né, que a gente fala, o meu lado sombra estava com pensamentos horríveis, e os pensamentos que não agradam a Deus, tanto é que eu fui assim a ponto, pensamentos tão ruins que geravam outros pensamentos piores, né, cada vez piores, e a ponto de eu querer me entregar numa delegacia, de eu querer me matar, de eu querer tirar a minha vida, né? E esses pensamentos, quanto vale uma vida, né? Então aí eu fiquei avaliando isso, me permiti fazer esse tratamento que chama o método CIS. Tomei consciência que a única pessoa que tinha que mudar isso, né, sou eu. E dentro disso tem vários tópicos que são tratados, né?
É sempre bom agradecer primeiramente a Deus, exatamente pelo dia abençoado, pela produtividade, né? De estar em casa ou no serviço. Exatamente, Natan. A gente precisa sempre agradecer a Deus, mesmo nas coisas pequenas. Deus tem permitido, e isso que eu falo, Deus permitiu que eu passasse por essa depressão profunda, para quê? Para que eu pudesse entender o que é uma pessoa com depressão, o que que ela pensa, como ela age, o que que ela faz, quais são os pensamentos, né, as vozes que ela escuta, as coisas assim de pensar que está sendo perseguido, o medo, e tudo isso vai travando as pessoas, né? E quando você vê que se você desenvolve a inteligência emocional, você vai se fortalecer, né? Então, e aí a praticar a gratidão já vai ficar uma coisa muito natural, né? E quanto mais você agradece, né, mais Deus, né, vai te abençoando, né? Porque você tá agradecendo pelas pequenas coisas, né? Então, uma vez também eu ouvi dizer assim, olha, quando você for comer, por exemplo, imagine, seja grato desde, vamos supor que é uma verdura, um legume, uma fruta. Imagine toda a cadeia. Alguém plantou, por exemplo, aquela verdura ou aquele legume, alguém plantou a semente, alguém foi lá e colheu, alguém pegou esse legume, essa verdura, levou no distribuidor, alguém levou ao supermercado, né? Alguém colocou na prateleira, tem toda uma cadeia, né, de preparação. Se não for você, alguém preparou essa comida para estar na sua mesa, né? Então, se a gente for pensar quantas coisas nós temos a agradecer, né? E muitas vezes tá lá e a gente se acostuma, né, com aquilo, né? Então tá o prato na mesa, quem é que fez, né? Então agradecer a pessoa que preparou aquele prato, né? Agradecer as pessoas que estiveram envolvidas em todo esse processo para que você tivesse esse alimento, né? Então, e agradecer, claro, agradecer sempre a Deus, né, pela vida, pela família que a gente tem, né, mesmo que a família não esteja assim tão bem, né, ou que você esteja passando por um problema, é sempre agradecer e falar assim, e fazer essa pergunta: o que essa situação está querendo me ensinar? Né? No meu caso, quando eu terminei o treinamento, ficou muito claro para mim um propósito. Deus me colocou, né, nessa situação, num fundo de poço, para que eu entendesse, eu desenvolvesse a inteligência emocional, desenvolvesse principalmente a empatia, né? Que a empatia é se colocar no lugar do outro. Como eu posso falar de um tema de depressão se eu não passei por isso, né? Então eu só posso falar daquilo que eu realmente senti, daquilo que eu passei, né? E aí eu vou poder falar, tá, eu te entendo porque eu passei também por uma situação igual, né? E aí, antes eu era totalmente travada, eu não entrava nas redes sociais, assim, teve uma época que eu até fazia alguns posts, entrava, mas depois disso eu dei uma destravada ao ponto que hoje eu faço lives diárias. Claro, eu faço lives assim por causa desse devocional, desse livro, né? Ai, a Luciana! Tudo bem, Luciana? Essa aqui é a Luciana, bom dia. Então, eu faço primeiro esse devocional aqui, né, do Mulheres que Amaram a Deus, né, que Deus colocou no meu coração de eu fazer. Deixa eu dar um bom dia, Luciana. Então, Deus colocou no meu coração de fazer lives diárias, né? Mas junto com compartilhar, né? Porque a gente aprende na matriz da plenitude que nós precisamos crescer em conhecimento, precisamos adquirir conhecimento sim, mas nós precisamos compartilhar esse conhecimento, que é o crescer e contribuir, tá? Então, nisso eu já falei hoje sobre Esther, né? A beleza que vem do Senhor de Esther, né? E Esther era uma judia, né? Era uma mulher muito linda, então eu falei sobre isso. E aí, como eu quero compartilhar, né, coisas assim no método CIS, então eu tô falando sobre a gratidão. Então, que a gratidão precisa ser um estilo de vida, né? Então, eles falam da gente ter um diário também da gratidão, pra gente se lembrar também, né? Que às vezes a gente fica só reclamando, mas quantas coisas
né, maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. E será que nós temos agradecido isso, né? E quando a gente não escreve, fica só no pensamento, a gente acaba esquecendo, porque é do ser humano mesmo, a gente acaba esquecendo. Então, o ideal é você escrever mesmo com a sua mão, inclusive, bom dia, Luciana. A Luciana, eu tô fazendo um processo de coaching com a Luciana, e um dos exercícios é escrever, né, motivos de gratidão. Então, 40 motivos de gratidão. Mas enfim, você vai colocando. E aí, na hora da gratidão, não é só pelas coisas boas que acontecem. A gratidão também é pelas coisas que você não entende e não são tão boas assim, tá? Porque às vezes essa situação ela tá querendo te ensinar alguma coisa. Então, o que essa situação tá querendo me ensinar, né? A gente tem que perguntar, né? Qual é o ensinamento? Qual que é a lição? E uma outra pergunta: qual que é a oportunidade que está atrás dessa situação? Porque atrás de toda dor existe uma situação que você pode ajudar alguém, né? Com o mesmo problema que você tá. Então, qual é a oportunidade que tem atrás disso? Ou o que essa situação está querendo me ensinar, tá? Então, a gente sempre não reclamar e ir por esse lado, né? Então, eles fizeram uma pesquisa, estou falando aqui sobre uns americanos, né, que eles têm um livro que é a Psicologia da Gratidão, e tem também o livro que é Agradeça e Seja Feliz, né? Então, eles falaram assim, diante do resultado, né, que eles pegaram as pessoas que eram gratas e as pessoas que não eram, as pessoas gratas eram mais felizes e eles tinham menos sintomas de doença, né? Então ele fala assim, diante desse resultado que eles tiveram, o Emmons propõe que todos mantenham um diário da gratidão, no qual são catalogados acontecimentos que inspiram esse sentimento, né, de gratidão. O objetivo dessa atividade é que as pessoas adquiram o hábito de ficar atentas às coisas boas do cotidiano. Porque, como eu estava falando, a gente fica mais ligado nas coisas ruins. Então, tem aquela notícia ruim, você fica remoendo e remoendo e remoendo aquela notícia ruim. E uma notícia boa, né? A gente normalmente não faz, tudo bem, e passa, né? Então, a gente escrever também esses momentos. As pessoas verdadeiramente gratas são muito mais prósperas em todas as áreas. E tem uma tabela aqui que ele faz uma comparação de um estilo de gratidão e de um estilo de não gratidão, tá? Que eu vou até mostrar aqui. A tabela abaixo, a tabela aqui que eu vou mostrar, mostra o resultado comparativo de pessoas. Oi, Joseph Natan, bom dia, tudo bem? Então, pessoas verdadeiramente gratas são mais próximas em todas as áreas, né? E eu vou fazer um comparativo aqui com o estilo linguístico de gratidão e estilo linguístico contrário, né? Então, por exemplo, quando o estilo de felicidade, feliz você está transmitindo gratidão, e uma pessoa infeliz é um estilo de não gratidão. Um otimista é um estilo de gratidão. E um pessimista é um estilo de não gratidão. Um doador é um estilo de gratidão. Aquele que retém é um estilo de não gratidão, né? Uma pessoa dócil é um estilo de gratidão. Uma pessoa hostil é um estilo de não gratidão. Honra é um estilo de gratidão. Uma pessoa que acusa é um estilo de não gratidão. Possuir fé é um estilo de gratidão. Uma pessoa incrédula é um estilo de não gratidão. É uma pessoa que ampara, né? Ampara outra é um estilo de gratidão. Uma pessoa que abandona é um estilo de não gratidão. Uma pessoa que ama está demonstrando um estilo de gratidão. Uma pessoa que maltrata está transmitindo um estilo de não gratidão. Uma pessoa que retribui, ela tem um estilo de gratidão. Uma pessoa que toma, ela é não gratidão. Uma pessoa esperançosa é um estilo de gratidão. Um desesperançoso é um estilo de não gratidão. Gente, quando eu tava mal, eu tava tudo aqui não gratidão. Eu tava nessa coluna aqui de não gratidão. Uma pessoa que possui, né, é um estilo de gratidão. Uma pessoa que não possui ou perde é um estilo de não gratidão, né? Então, como que a gente pode, assim, desenvolver, né, ou a gratidão, né?
aqui também ele fala assim: o que que impede uma pessoa de ser completamente grata? O que impede a pessoa. Bom dia, Germano, tudo bem? O que impede uma pessoa de ser grata? Já que gratidão é um estilo de vida, o que impede? Então a gente precisa entender isso, tomar a consciência. O que está me impedindo de eu ser grata? Bom dia, Germano, bom dia. Então eu vou listar aqui o que impede de uma pessoa ser completamente grata. Primeiro, sentimento de inferioridade extremo. Sabe aquelas pessoas, né, com grau de sentimento de inferioridade, acredita que o mundo e todas as pessoas à volta sempre lhe devem algo, afinal o mundo, as pessoas são tão maiores, né, aquelas pessoas que acha que todo mundo tem que fazer as coisas para elas, né? E por mais que a pessoa receba, ela não é capaz de perceber o esforço da outra parte, nem os benefícios que recebeu. Então ela continua se vendo, né? Ela se vê como uma pessoa muito inferior a tudo ou a todos, né? Então, e assim, os pensamentos típicos dessa pessoa de inferioridade é assim: não fez mais do que obrigação. Ela falou: não, você tem tanto e eu tão pouco, inferiorizo, deu pouco, tinha que dar mais e não dá porque é miserável. Então a pessoa reclama, ela recebe, mas ela reclama, né? Ah, por que que não deu mais, né? Tem assim, umas coisas também que a gente, na hora de dar, a gente precisa ser assim, não dar o peixe, né? Ensinar a pescar também, né? Ainda mais nessa época, né, de pandemia, tudo, não é só dar, porque as pessoas podem ficar também muito acostumadas, né? E elas precisam aprender que elas também precisam pescar, né? Outro motivo que impede da pessoa ser completamente grata é a autossuficiência e arrogância. Pessoa com essas características teme agradecer algo que recebe e se mostrar frágil e dependente. Por isso, tenta ao máximo não precisar de ajuda. Uma pessoa que se acha autossuficiente, né? E quando recebe, conta algum tipo de historinha para que ninguém perceba que foi ajudada. Dessa forma, o pensamento típico dessa pessoa sobre gratidão fez porque quis, eu não pedi nada, não precisava, né? Não pedi nada. Então, quando a pessoa tem assim um negócio de autossuficiência e arrogância, também impede dela ser grata. Narcisismo e autoimagem distorcida. Neste padrão, a dificuldade em agradecer se deve ao fato que dessa pessoa receber, aceitar ou reconhecer. Não. Nesse padrão, a dificuldade em agradecer se deve ao fato de que, se essa pessoa receber, aceitar ou reconhecer que foi ajudada, sentirá que sua imagem projetada de beleza e capacidade será abalada. Como se um disfarce caísse e todos de fato vissem quem ela é, né? Como se a máscara caísse. Então, ela relutará em reconhecer que foi ajudada ou beneficiada por outro. Então, ela vai falar assim: não, ninguém me ajudou, ninguém fez isso, né? Então, é autoimagem distorcida. O pensamento típico dessa pessoa em relação à gratidão é: eu não precisava de ajuda. Ele não fez isso, ele fez isso para estar perto de mim, mas eu não precisava de ajuda, né? Então, ele julga que as contribuições não são boas, né? Essa pessoa não é grata, pois acredita ser tão maravilhosa que os outros, e que os outros deveriam agradecer o fato de tê-la por perto, né? Outro motivo para que impede a gratidão são mágoas e ressentimentos intensos. Então, pessoas com essa característica se colocam como vítimas de alguém e por isso estão sempre culpando seus supostos agressores, né? Porque a pessoa imagina isso, por seus insucessos e suas derrotas. Assim, quando quem supostamente lhes faz mal tenta ajudar, ela recebe, porém cobra mais, dizendo: isso que você está me dando não cobre o mal que você me fez, tá? Então, a pessoa tá sempre ali, né, com mágoa e ressentimento intenso. Inveja em comparação, né? Então, quando você sente inveja ou compara, acaba não sendo bom, você não desenvolve o sentimento da gratidão, né? O que o outro tem é muito melhor do que o seu, então por que agradecer, né? Se eu não tenho o que ele tem, por que eu tenho que agradecer, né? Então, isso daí é a inveja da comparação.
Outro item que impede, né, que você seja grato é dificuldade de mostrar os seus sentimentos. Dizer obrigado de forma genuína e verdadeira e não por educação é uma maneira de amar o próximo que tanto quanto um afago, um elogio ou um beijo. E assim é comum que pessoas com dificuldade afetiva não consigam dizer obrigado. Afinal, não consegue também dizer eu te amo, né? E a frase ou o pensamento típico dessas pessoas, é besteira ficar agradecendo. Para que eu vou ficar agradecendo, né? Ele sabe que eu sou grato. Não, mas você precisa declarar, né? Declarar a gratidão. Né? Então, depois de observar e entender o que impede as pessoas de adotar o estilo linguístico de gratidão e viver uma vida mais plena, eu vou fazer aqui algumas perguntas e você, ou mentalmente, ou pega um papel e escreve uma nota de 0 a 10 para cada item que eu for falando aqui, né? Então, numa nota de 0 a 10 desses impedimentos, né? Que nota você se dá? Então, sentimento de inferioridade extrema, segundo o que eu falei aqui, né? Que nota de 0 a 10 você se dá? Autossuficiência e arrogância. Que nota você se dá? Narcisismo e autoimagem distorcida. Mágoas e ressentimento intensos. Inveja e comparação. Dificuldade de mostrar os sentimentos, né? E aqui, olha, tem uma frase, eu vou finalizar aqui com uma frase. Bom, assim, atenção, muitas pessoas acreditam que são gratas por terem um estilo de comunicação sorridente e o hábito de sempre dizer obrigado a todos de que alguma maneira lhe ajudaram, né? Contudo, precisamos estar atentos, pois é provável que esse padrão linguístico seja educação e não gratidão, né? Porque faz assim, né, por uma obrigação, né? E por educação, mas não é do fundo do coração, não é realmente uma gratidão. Então, tem uma frase aqui do Ben Stein que é assim: não posso lhe dizer em alguns minutos como ser rico, mas posso lhe dizer como se sentir rico. O que sei por experiência própria que é muito melhor. Seja grato, esse é o único esquema totalmente confiável de enriquecimento rápido. Olha só, né? Então termino com essa frase aqui desse olá, estética Raíssa, bom dia, tudo bem? Então eu termino aqui esse nosso estudo sobre gratidão. Na verdade, no método CIS tem um aprofundamento muito grande, né, nesse tema, né, da gratidão, né? Então, como eu falei, eu tenho ali no link da minha bio sobre esse método CIS. Tem um documentário muito bacana que chama Ninguém Muda Ninguém, que também é muito forte, que nem eu tomei a consciência, né, de que tudo aquilo que eu estava sentindo, toda a depressão, todos os pensamentos destrutivos eram pensamentos do meu lado sombrio, né? E esse lado sombrio estava me destruindo e destruindo a minha família, né? A minha família ao ver o meu sofrimento. Então, ao eu tomar consciência de que esses pensamentos, né, que estavam me consumindo, era eu mesmo que estava criando, né? Pensamentos horríveis e tal. Eu tomei consciência e eu resolvi ressignificar isso, né? Que a gente fala de reprogramação de crenças. Então, ele dá várias ferramentas para a gente estar reprogramando, né, as nossas crenças, né? A crença de incapacidade, a crença de que eu não posso fazer, a crença que eu não mereço, né? Ontem até estava comentando, não sei se a Luciana tá aqui ainda, que eu tive um episódio, ela tá aqui. Alaide, tudo bem, Alaide? Um evento que eu tive há um tempo atrás, há uns anos atrás, que a minha nora, ela foi fazer uma cirurgia e o meu filho estava acompanhando ela e ele usa lente de contato e ele precisava, a lente estava com um problema, ele falou assim: mãe, vai até o shopping e compra a lente para mim. E eu fui no shopping ali no West Plaza, ali em São Paulo, e foi uma sensação horrível, horrível. Porque sabe quando você tá sentindo que você não pode, que você não faz, que você não acontece? Eu fui entrando assim na porta do shopping e era como se uma voz me dissesse assim: você não pertence a esse lugar, você não merece esse lugar.
Esse lugar não é pra você. Sabe aquela voz maldita que fala assim, que você não merece, que você não é capaz? E normalmente quando a gente vai num shopping, a gente é ainda mais mulher, né? Dá uma voltinha, vê todas as lojas, vê o que se tem novidades e tal. Eu fui só na loja da lente, comprar lente de contato para meu filho e sair, mas aquele sentimento assim ficou muito latente em mim, né? Daquele sentimento de não merecimento, né? Então, são coisas assim, claro, eu fiquei com essa depressão, não foi assim, foram acontecimentos sutis que vinham, né? Na verdade, vinham desde a infância, né? E eles vão aflorando, né? Aflorando, aflorando, aflorando. Oi, Laide, tudo bem, Laide? Apareceu aqui, bom dia. Então, esses sentimentos vão aflorando e aí me levou nessa depressão profunda, porque eu tenho assim, né, o SPA, que nem o Dr. Augusto Cury fala, né, a síndrome do pensamento acelerado. Só que eu acho que os pensamentos ruins, juntou com esse, tudo bem, sim, feliz de te ver. Ai. Gratidão, minha linda, saudades aí. Eu tô com saudade de abraçar todo mundo, tomar café com todo mundo, sabe? Porque Deus me resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, o sentimento de gratidão também que eu tenho, né, é de poder, através dessa situação crítica que eu passei, né, de eu poder ajudar outras pessoas, né? Através de compartilhar o conhecimento, compartilhar aquilo que eu passei, desenvolver a empatia, né? Então, eu tô muito feliz, porque realmente foi uma virada de chave. E eu fico vendo, porque eu entrei em colapso em abril agora de 2021, e em junho, né, virou a minha chave. Então é como se eu renascesse, sabe? Então dá vontade de falar para todo mundo, sabe? Olha, esse negócio, você muda, né? Então eu posso falar da depressão, né? Que foi o que aconteceu comigo, né? Mas essa depressão são, na verdade, nada mais são do que pensamentos horríveis e que te consomem, né? E esses pensamentos, eles vão piorando cada vez mais, porque ele explica direitinho assim, é um círculo vicioso, né? E esse negócio da depressão é um vício emocional, da mesma forma que existe o vício das drogas, né? Da dependência química, existe um vício. Então você vai cada vez pensando coisas piores, vai pensando coisas piores. E a partir do momento que você toma consciência que o teu lado sombrio assumiu o controle aí seu, se você tomar essa consciência, você consegue sair disso. Como? Não é simplesmente falar assim, pensa positivamente, vai agir. Não é dessa maneira. É com ferramentas emocionais, que tem esse estudo. O Paulo Vieira, ele tem mais de 20 anos estudando isso, né? Então ele é especialista nisso, né? Dessas ferramentas emocionais. Então ele vai dizer para você como aplicar corretamente essas ferramentas emocionais, né? Então tem várias coisas, tem visualização, a visualização é uma coisa muito poderosa, tem a música correta para aquele momento, então a frequência da música, né, ela vai estimular, né, e isso daí tudo vai assim, é como se fosse, é um remédio, tá, gente? É um remédio, só que são ferramentas emocionais, né? Da mesma forma que se você quebra uma perna, você tem que procurar um especialista, mesmo que você ore, né? Que nem todos da igreja estavam orando, meus pastores, várias amigas, tal. Mas é necessário uma pessoa especialista, é aquele negócio. Deus faz uma parte, né? Mas né, o espiritual, a oração, tudo, mas é necessário outros especialistas. E esses especialistas são homens e mulheres usados por Deus para levar, né, você a conseguir a tua cura, tá? E no meu caso, a cura era totalmente emocional. Era emocional, né? E, enfim, causado por pensamentos, né, destruidores. Quando eu tomei consciência, né, que até o Paulo Vieira falou assim, você pode mudar esses seus pensamentos, você pode controlar, está na sua mão, né? Claro que a pessoa tem que querer. Ele fala assim, ninguém é obrigado a nada, mas você precisa querer, né? Se você quiser continuar, né, nessa mesmice, nessa situação que tá, é uma opção sua, mas a única pessoa que pode mudar você é você mesmo. Isso é meio dolorido, né? É triste falar assim, pô, eu que tô criando tudo isso, eu que tô com sim, sim, é duro admitir, mas sim. E aí, no link da minha bio tem um documentário
muito forte, mas que mostra vários casos, né, de pessoas que têm problemas até da infância, né, porque foram na infância, você é um burro, você é incompetente, né, ou apanha, como eu apanhei também, né, então só fere quem é ferido, né, só machuca quem foi machucado. Então, essas coisas aí fica muito claro nesse documentário aí que chama Ninguém Muda Ninguém. Então, vai lá no link da minha bio que você, né, aproveita aí que nós somos sábado e domingo, pega a família, né? Às vezes você não entende o que que acontece com os seus filhos, porque os filhos estão rebeldes ou porque os filhos estão, né? E isso daí você vai entender tudo nesse documentário, tá? Então é muito interessante, esse documentário é longo, assim, ele tem 1h30 mais ou menos, mas é muito interessante para você saber que tudo que você precisa tá dentro de você, né? Então, você precisa tomar consciência e, óbvio, você precisa tomar o próximo passo. E qual que é o próximo passo, né? Você precisa enxergar um futuro e ver o que você precisa fazer, tá? Então, o meu convite, né, é para que você vá lá no link da minha bio, entenda isso, ou se tiver alguma pessoa que tá passando por um problema semelhante, alguma coisa. Isso tanto com relacionamentos, como eu disse, o método CIS, ele está avaliando, é um coaching integral sistêmico, e ele avalia todos os pilares da sua vida. Então, começando pelo pilar espiritual, os parentes, que são os pais e os irmãos, como que é o relacionamento entre os pais e os irmãos, depois o conjugal, né? Como que tá o relacionamento com o seu cônjuge? Como que tá o relacionamento com seus filhos? Social, né? Que nós somos seres sociais, pessoas precisam de pessoas, né? Como que tá a tua saúde, tanto física como mental? Como que tá o teu pilar do servir, né? Você tem contribuído com as pessoas, né? Ou se tem só retido, tá? Olá, Elisângela, bom dia. Na parte intelectual, você tem lido livros, visto vídeos, né, que acrescentem coisas, né, na sua vida. Na parte financeira, como que você está tratando as suas finanças? Você gasta mais do que ganha? Você tem controle ou você tem descontrole? Vai lá, compra, né? Como é que é isso daí? Você trata investimentos? Você se preocupa com o futuro? Eu era uma pessoa que eu não planejei, né, o meu futuro, e eu também, tudo que eu ganhava eu gastava, mas porque eu vivi uma época de escassez também, então eu achava que era poderosa, que tinha que gastar mesmo e tal, e eu não tive uma educação financeira, né, então ele fala que a importância de pegar as crianças já. O filho do Gustavo Sebastião tem 12, 13 anos, os filhos dele, e ele já está ensinando essas pessoas. Olá, Marcos, bom dia, tudo bem? Já está ensinando essas pessoas a investir, né? Então, tudo. Você só vai saber aquilo se você procurar, né? Se especializar em alguma coisa, né, a mais aí. No profissional, como é que tá a tua vida profissional, né? Nós sabemos aí que com essa pandemia, muitas pessoas com o tempo umas já perderam, outras vão perder os seus empregos. Então, as pessoas precisam se preparar para outras coisas, né? E o tema, o tônica agora, né? Com a tecnologia vindo muito forte, é que se precisa desenvolver a inteligência emocional e o espírito empreendedor. Mesmo que você trabalhe para uma outra pessoa, tem que desenvolver o espírito empreendedor, que é ter coragem, ter ousadia, ter espírito de dono, é como se você fosse o dono da empresa, né? Então, não ficar só esperando, né? Ter proatividade, ser uma pessoa otimista, não ser uma pessoa reclamona, né? Segunda-feira, né? Tem pessoas que ficam até apavoradas na segunda-feira e chega sexta, sextou, né? Não vejo a hora do fim de semana. Então, essas pessoas não estão felizes no serviço e podem, assim, desenvolver doenças também por não estarem felizes, porque não se encontraram, mas recebem até um valor bom, às vezes até tem um salário bom, estão empregadas, mas elas muitas vezes acomodadas, né, numa zona de conforto e não vê uma possibilidade, né, como que vai ser o futuro, né, e se, que nem pegou muita gente de surpresa essa pandemia, né, as crises vêm e vão, né? Ontem eu falei também de uma crise que teve em 90, depois teve várias crises existem, né? Então, como que você está se preparando, né, para
pro próximo, né? Então, desenvolver isso, né? Então, o empreendedorismo, a inteligência emocional, né? Para ser resiliente, para ser persistente, né? Então, é muito importante. Então, tem esse método CIS e tem outros treinamentos também, tem inteligência financeira, né? Educação financeira. Inclusive, no dia 5 de agosto, vai ter as armadilhas da riqueza, tá? Que o Paulo Vieira vai estar um treinamento online gratuito aí. Você só precisa também no link da bio ali se inscrever, tá? Para estar participando. Ele se aprofunda muito, né, nas crenças limitantes. Por que que às vezes as pessoas, quanto mais elas ganham, mais elas ficam endividadas? Existe um termômetro, né, para ver isso. Por que que a pessoa às vezes não para num serviço, né? O profissional tá abalado. Então ele vai falar várias coisas. Claro que nesse curso aí ele vai falar especificamente sobre finança, que chama As Armadilhas da Riqueza, tá? Mas ele é muito preocupado com o tema família, tá? Então, para você ter um equilíbrio na família, você tem que, né, a vida da gente tem que ter esse equilíbrio em todas as áreas. Não adianta você ser muito bem no teu profissional, até ganhar muito, mas, por exemplo, você viaja tanto que a tua família fica largada, fica, né, não participa. Aí, de repente, tá os filhos nas drogas, ou nos vícios da internet, né? Tem uma amiga muito querida que tá com o filho dela internado num hospital por causa de games, por causa de internet que não sai de jeito nenhum. Então ele não dormia, não ficava direto jogando. E tem alguns jogos que são assim violentos ou incitam, né? E tudo que você está absorvendo pelos olhos, né? Não é só comida, pelos olhos e pelos ouvidos, você está absorvendo na sua mente. Então, se você está vendo cenas de violentas, né? Você vai ficando uma pessoa violenta, você vai ficando. Bom dia, ótimo sábado aí, Marcos Crivellaro, né? Então você vai desenvolvendo isso, né? Então, não sei se vocês lembram um tempo atrás aí que um rapaz também que era muito violento, ficava no jogo direto. Ali nos Estados Unidos ele entrou no cinema, né? Já faz anos isso. E aí ele matou um monte de gente, né? Porque ele tava com aquela compulsão, né? Daquele game, daquilo que ele tava vendo, porque aquilo ele tava alimentando como se fosse uma coisa correta, né? Na mente, né? Então, enfim. Então, tudo isso aí é tratado. Inclusive para os jovens, vai ter uma mentoria com a filha do Paulo Vieira, a Júlia Saraiva. A Júlia, ela acabou de entrar na faculdade, eu não sei se exatamente ela tem 17 ou 18 anos, eu vou verificar direitinho. Mas o que o Paulo Vieira falou? Quando vai falar com jovens, a melhor maneira, porque a Júlia foi treinada para isso, é falar a linguagem do jovem. Então, o Paulo Vieira falou assim, eu tenho muito mais dificuldade de me conectar com o jovem do que a minha filha, porque a minha filha sabe os pensamentos que eles têm, né? O que gosta, o que não gosta, o que tá na moda, sabe? Todo esse contexto. Então, a conexão para falar com eles é melhor do que por uma outra pessoa que seria a figura do pai ou da mãe para conversar com o jovem. Então, o jovem vai se conectar muito mais com a Júlia, que tem a idade, né? Então, é uma mentoria que também tem lá no link da minha bio, se alguém precisar. Indica, né, se você vê que tem assim pais, né, que estão desesperados com seus filhos, né, que eles têm a dificuldade, não conversam, né, então vai ter essa mentoria também aqui em agosto, né, então é uma mentoria com a Júlia Saraiva, né, a Júlia é uma pessoa muito abençoada, uma mulher de Deus, apesar de ser assim novinha. Ela com 16 anos foi fazer intercâmbio lá no Canadá. Então, ela aprendeu assim bastante, passou aí nas melhores faculdades, né? Ela é muito estudiosa, muito temente a Deus também, né? Isso é muito importante, né? Então, ela assim é aquele filho, aquela filha, né? Que todo mundo, né? Sonha, quer, né? Então, a missão aí nossa é de ajudar as famílias, né? Em todas as áreas, né? Dessa forma, método CIS, então o coaching integral sistêmico, ele tá olhando todos esses pilares, né? O objetivo é fortalecer todos esses pilares. Tá bom, gente? Então,
Eu vou terminando aqui, eu falei, mas eu não poderia terminar, eu vou terminar com essa música que é a Raridade, né? Que é muito bonita, mas eu vou finalizar profetizando na sua vida, né? Um excelente final de semana aí. Saiba que eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, 6 e 6, e sábado e domingo, 7 e 7, tá? E um dos exercícios também que são desse método CIS, os exercícios rotineiros, né? É a gente profetizar em todos os pilares da nossa vida. Então, no pilar espiritual, né? Relacionamento com Deus, com os familiares, com os filhos, né? Todos os pilares. Então, eu vou aqui também profetizar. Eu estou em treinamento também, né? Então, eu tenho aqui a minha listinha aqui, ó. Eu tenho a minha listinha de coisas que eu vou profetizar para vocês. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Então, eu vou finalizar profetizando, tá? Eu profetizo que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Eu profetizo que acontecimentos extraordinários e inesperados vão acontecer. Eu profetizo que a sua casa vai ser conhecida como casa de luz, casa de paz e casa de amor. Eu profetizo que a sua saúde será revigorada e restaurada dia após dia, dia a dia desse ano. Eu profetizo maturidade, eu profetizo discernimento. Eu profetizo sabedoria extraordinária. Eu profetizo prosperidade financeira como você nunca viu. Eu profetizo prosperidade profissional como você nunca viveu. Eu profetizo que Deus vai ser contigo em todo tempo, te conduzindo, te guiando e te livrando das coisas ruins. Eu profetizo que os teus filhos vão olhar para você com orgulho e admiração total e completa. Eu profetizo que aquilo que te impedia não te impede mais. Eu profetizo coragem, amor, verdade e ousadia. Eu profetizo uma vida com Deus como você jamais teve, profunda, extensa e verdadeira. Eu profetizo que a tua família toda é blindada. Eu profetizo que o teu negócio é blindado por Deus. Eu profetizo que as tuas emoções são blindadas. Eu profetizo que onde você chegar, você vai ser acompanhado pelo brilho da sabedoria e o brilho de Deus. Eu profetizo que a partir desse momento, você tem uma nova aliança com os teus familiares, refeita e regenerada. Eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora. Então, eu profetizo que a sua vida e o melhor da sua vida começa agora, tá? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho aqui dessa música Raridade e vou finalizando, gente. Começo a falar, eu me empolgo aí, mas um excelente final de semana. Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, tá? E que você seja muito feliz aí, lembrando que eu estou aqui todos os dias. Isso que existe dentro de você, não consigo só admirar. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Deus está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Abraços, minha linda!
Bom dia, Laíde. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. Fiquem com Deus. Sua alma é fé que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Laíde, deixa eu ver se você tá aqui. Outro dia eu falei com o Rogério, lá na Irlanda. Ai, aquele Rogério Santana é um fofo, né? Deus te abençoe, Luciana. Boa viagem aí para São Paulo que você tá indo. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te quiser cair. E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo, fiquem com Deus.